Olá, gente bonita, sejam todos bem-vindos. O Evangelho de hoje nos dirá que algumas pessoas religiosas se aproximaram de Jesus com a intenção de experimentá-lo. Essa é a tradução que nós temos na nossa Bíblia. Mas em outras traduções, diz que estas pessoas religiosas se aproximaram de Jesus para tentá-lo. Nos evangelhos, o tentador é o diabo, aquele que procura destruir. Então, João, nesse sentido, nos diz que aqueles homens religiosos eram tentadores, ou seja, eram diabólicos. É quase que uma reflexão feroz que João faz sobre os homens religiosos do seu tempo. Vamos passar a leitura e a reflexão do Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei, os fariseus, trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Levando-a para o meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo, um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os religiosos, fariseus e mestres da lei, levaram até Jesus uma mulher que foi surpreendida em adultério. E disseram a Jesus: Moisés, na sua lei, manda apedrejar tais mulheres. E o que tu dizes sobre isso? A pergunta dos mestres da lei, dos fariseus, a Jesus era uma armadilha. Porque se Jesus tivesse dito: tudo bem, esta mulher deve ser apedrejada, então eles gritariam aos quatro cantos: este homem não é tão bom, não é um profeta, não é Deus como vocês afirmam. Por outro lado, se Jesus tivesse dito: não, essa mulher não pode ser apedrejada, então seria um motivo para que eles condenassem o Senhor por subversão à lei de Moisés, por transgressão à lei estabelecida. Então, qualquer que fosse a resposta de Jesus, ele estaria em uma situação bem complicada. Mas Jesus era muito sábio. Era o próprio Deus que caminhou e ainda caminha entre nós. O que Jesus fez? Se abaixou e começou a escrever no chão. O que Jesus escreveu? Nós não sabemos exatamente. Mas tem uma frase no livro do profeta Jeremias muito interessante, que diz o seguinte:
terão seus nomes escritos no chão todos aqueles que abandonaram o Senhor. Então, se foi isso que Jesus escreveu, o nome deles no chão, então tinha uma mensagem bem clara da parte de Jesus. Vocês que querem matar esta mulher já estão longe de Deus há muito tempo. Já o abandonaram, porque o meu Pai é o Senhor da vida e nunca da morte. Então Jesus deu uma resposta a eles. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra contra esta mulher. Ninguém atirou a pedra, porque todos eram pecadores. Eles chegaram ali com a intenção de condenar à morte aquela mulher. Mas naquele momento, com a fala de Jesus, eles perceberam que eram eles os condenados. Porque a lei também dizia não matar. A lei também dizia respeita o teu próximo. A lei falava também do amor. Então eram eles que estavam numa situação de morte. Portanto, perceberam tudo aquilo e foram saindo. Jesus olha para aquela mulher e diz: ninguém te condenou, mulher? E ela diz: não, eu também não te condeno. Vai em paz. Que coisa maravilhosa. Jesus, ali, entre aqueles que estavam, era o único que não tinha pecado. Todo santo, todo puro, todo belo. E aquele que não tinha pecado não condenou, não julgou, não entregou à morte aquela que queria viver. Por que nós condenamos os outros, irmãos? Perdemos tantas energias e tempo. A Bíblia condena o julgamento sobre os irmãos. Sabe por quê? Porque nós perdemos tempo sobre aquilo que é exterior do outro. Nós julgamos pelos seus deslizes, pecados e erros. Só que cada ser humano, interiormente, é revestido também de graça, bondade e mistério de Deus. Então, tentar definir uma pessoa por um pecado é pecado também. Esse evangelho de hoje, além de nos mostrar a bondade de Jesus e a sua infinita misericórdia, nos fala de uma outra coisa. Jesus não gosta que pessoas utilizem o nome de Deus para condenar e julgar os outros. Nós estamos num tempo que tem muita gente religiosa, mas que estão bem distantes do projeto de Jesus, do seu amor e da sua essência. É tempo de voltar a Jesus Cristo, a sua verdade. É o que eu te desejo para este dia. Segunda-feira, a semana começando, e vamos começar bem, com fé e com esperança. Um forte abraço. Salve Maria Imaculada.